Bom dia, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos postar uma aula do capítulo 9 do livro de Josué, Tempos de Conquista. O capítulo que fala sobre a astúcia dos gibeonitas. Você pode deixar a sua curtida para contribuir no nosso canal e também pode se inscrever. Que Deus te abençoe e te dê vitória. Nós estaremos lendo o versículo de 1 a 6, depois o 15 e o 16. Amém, meus amados? Como de costume, eu lerei o primeiro versículo e nós vamos alternar até chegarmos ao texto proposto. Josué, capítulo 9, versículo 1 ao 6, depois versículo 15 e o versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do Mar Grande, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus se ajuntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e vinho velho e restos e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei-nos agora conforto. E Josué fez paz com eles e fez concerto com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que, todos juntos, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram vizinhos e que moravam no meio deles. Misericórdia, né? A princípio, nós temos que acreditar que todos estão falando a verdade. Mas nós temos que consultar Deus diante de toda a situação. Meus amados, nós vamos separar as classes, cada qual irá para a sua sala e estaremos estudando a palavra de Deus. Podeis assentar. Hoje chegamos ao capítulo de número 9. E nós vamos encontrar no capítulo de número 9 um inimigo com uma artimanha para derrotar o povo de Deus. Eles vão usar uma arma diferente, uma arma sofisticada pelo inimigo na batalha, que é o engano, que é a mentira, que é a trapaça, que é a astúcia. E a Bíblia, meus irmãos, ela nos orienta que nós precisamos sermos sábios em todo o tempo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer: olha, vocês observem prudentemente como é que deveis andar, não como pessoas loucas,
Loucas aqui não é aquele louco que não. Louco aqui é a pessoa que coloca a sua sabedoria acima de Deus e não busca conselho a Ele. Acha que é o dono da verdade e o dono da situação e que consegue resolver tudo. Mas ele fala que nós temos que ser sábios, não como mestre, como louco, achando que tem a sabedoria. A sabedoria, na verdade, ela está em Deus. E a Bíblia fala que aquele que pede, Deus dará a sabedoria deliberadamente, mas a sabedoria que vem dele. Então, se Deus é a própria sabedoria, nós temos que buscar nele o quê? Os conselhos para a nossa vida. Vamos analisar o texto aqui, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão. A notícia de Israel, ela corre. Quando Israel estava no Egito, era a notícia que estava longe. Mas agora Israel chegou às fronteiras ali de Canaã. Venceu os inimigos na parte da Transjordânia, que é do lado oriental, do lado do Jordão. Deus operou um grande milagre. Eles passaram pelo Jordão no tempo de cheia, porque Deus abriu o rio e eles passaram em pé enxuto. Fizeram aliança com Deus, comemoraram a Páscoa, venceram a forte Jericó. Depois do contratempo contra Ai, mas eles conseguem vitória, porque Deus estava com eles. E essa notícia agora, ela corre rápida, porque eles estão perto. E nós vamos ver que o inimigo antes, eles tinham ficado só na defensiva, porque as cidades ali de Canaã eram cidades fortificadas. Jericó achou que estava protegida lá dentro e foi derrotada. Ai também acabou sendo destruída. E agora o inimigo ele muda de estratégia. Em vez de ficar encurralado, esperando Israel atacar para que eles se defendessem, eles agora se reúnem para fazerem o mal ao povo de Deus. Um fato interessante, meus irmãos, é que os inimigos que não compactuavam das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos, agora se unem em um só propósito, para destruir o povo de Deus. Uma das coisas que muitas vezes não acontece entre os próprios cristãos. Deveríamos ser um corpo, verdadeiramente um corpo, um povo unido, para resistir contra os ataques do diabo, contra o modismo, as heresias que estão lá fora, mas acaba tendo desunião. Mas os inimigos aqui, eles não nos dão, embora é para a perversidade, mas eles se unem para se defenderem e atacarem o povo de Deus. Nós deveríamos nos unir para atacar o pecado, atacar, meus irmãos, as obras das trevas, não ficar criticando um ao outro, mas ajudar um ao outro a oração, a se levantar, a se fortalecer. Isso que deveria ocorrer no meio daqueles que temem a Deus. O inimigo nos dá um exemplo, mesmo diante de diferença, eles agora estão unidos, que eles guerreavam entre si, mas agora eles se unem num só propósito, para derrotarem o povo de Deus. São vários, nós vamos ver aqui, de etnias que adoravam um Deus diferente. Aparece aqui o nome, os heteus. Os heteus descendentes de Et, o filho mais velho de Canaã. Lá em Gênesis vai dizer, os amorreus, eles eram da descendência de Sete, mas que saíram do Oriente
e vieram até a Palestina e moravam numa região montanhosa e adoravam a divindade chamada Baal-Hadad. Temos os próprios cananeus. Os cananeus é um significado daqueles que eram descendentes de Cã. Cananeus que eram várias etnias, mas descendentes de Cã, que acabava tendo a mesma linguagem, vamos dizer assim, um idioma parecido com os hebreus, que davam para se comunicar uns com os outros, mas que eram, meus irmãos, um povo especialista em trabalhar com o ferro. Eles eram cruéis nas batalhas, porque as armas deles eram armas sofisticadas, poderosas, e eram perversos. Temos os fariseus, que eram também descendentes, que habitavam ali em Canaã, e eram conhecidos pelas suas práticas pecaminosas, entre elas a orgia, para que as divindades derramassem a chuva sobre a terra. Eles praticavam o culto ali da prostituição, da relação sexual, adorando essa divindade. Então era uma prática perversa. E temos os jebuseus, que moravam ali na parte central de Canaã, e que construíram a cidade que nós conhecemos como Jerusalém. Moravam em Jerusalém, construíram uma cidade, e acabou sendo conquistada somente nos dias de Davi, porque era uma fortaleza totalmente fortificada. E eles, embora venceu a região ali, mas não atacaram ali Jerusalém. E temos os heveus. Os heveus é aonde descendem Gibeão. E os heveus, eles habitavam em todos os territórios ali de Canaã, Tiro, Sidom, parte do Líbano. E também habitavam em cidades fortificadas. Então nós temos aqui esses vários grupos. E Deus, lá no capítulo 3, versículo de número 10, Deus já havia estabelecido que Israel não deveria fazer aliança com esses povos, mas esses povos deveriam ser expulsos, deveriam ser destruídos, senão trariam prejuízos espirituais para eles, porque eles eram idólatras, eram adoradores de divindades, da qual, para se adorar, tinha que passar os filhos no fogo, oferecer sacrifício humano. Então Deus abomina esse tipo de coisa. Israel deveria efetuar uma guerra santa contra esses povos e expulsarem ali da Palestina, de Canaã, porque aquela região ela foi dada ao povo hebreu. Já que eu usei esse nome Palestina, esse nome Palestina só vai surgir em 120 depois de Cristo. Então quando fala que os palestinos são herdeiros da terra, mentira. Isso aí é um fato aí mentiroso, que Palestina nem existia nesse tempo, era Canaã aqui. E lá na frente nós vamos ver que os descendentes de Abraão, por parte de Ismael, vai querer assumir a terra ali, e nós vamos ver essa guerra toda que está acontecendo ali. Então só explicando essa terminologia, Palestina, só vai aparecer depois do ano 120. A gente usa esse termo porque a maioria dos estudiosos acaba usando, e a gente acaba caindo nessa falha grave, usando Palestina, mas na verdade não existia Palestina nesse tempo. É Canaã, que Deus prometeu dar ao seu povo. Então o povo, eles estão unidos nesse propósito de combater contra os hebreus. E nós vamos ver que essa união, meus irmãos, ela continua hoje. Tanto segmento contrário se unem para atacar o que? A igreja, para se levantar contra a igreja. Mas nós glorificamos a Deus porque nós estamos debaixo de uma promessa e de um decreto estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo.
que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, porque a sua igreja está edificada na rocha, que é Cristo, e nada deterá a igreja na sua caminhada, em falar a verdade, em anunciar o evangelho e caminhar para o reino celestial, estabelecido por Deus, a Nova Jerusalém. E eles se ajuntaram em comum acordo, versículo 2, para pelejarem contra Josué e contra Israel. Vemos que o inimigo, ele ataca a igreja. E qual que é o primeiro que eles querem acertar o alvo? Que é derrubar o líder. Porque derrubando o líder afeta toda uma comunidade. Nós vamos ver que os homens são falhos mesmo, os homens são limitados. Mas quando o servo e a serva de Deus permanece na presença do Senhor, inimigo nenhum vai derrubar o homem ou a mulher de Deus. Infelizmente, nós temos visto aí alguns maus exemplos, mas são de pessoas, não é de igreja. Porque muitas vezes as pessoas querem atacar um grupo todo por causa de uma falha de uma determinada pessoa. Não é porque uma determinada pessoa errou que todo um grupo vai ser difamado. Como eles querem fazer aí no caso daquela deputada que matou o marido. Se ela não se arrepender, vai para o inferno. O erro foi dela, não foi de uma comunidade que serve a Deus. Um outro cidadão que foi candidato aí também foi pego na corrupção. O problema é dele, ele vai se ver com a justiça, se dever vai ser preso e pronto. A comunidade não tem nada a ver com isso. Quando é de um outro grupo, que a pessoa comete um homicídio ou algum escândalo grande, ninguém ataca os grupos. Mas quando é a igreja, os inimigos se unem para tentar atacar a comunidade cristã. E nós temos que defender o nosso povo, o nosso grupo, a nossa família. O erro são de pessoas, não é de comunidade, não é do grupo, não é da igreja. E eles aqui querem derrubar o homem de Deus. Por isso que nós temos que cobrir as nossas lideranças com uma oração. Interceder por elas, clamar por elas. Porque se uma delas falha, todo o grupo acaba, meus irmãos. Sendo alvo de um ataque do maligno. Mas são pessoas, porque a igreja em si, a igreja, ela é santa, ela é pura, ela é imaculada. Só que dentro da igreja, a igreja é composta de homens, e homens são falhos. Mas em vez de olhar somente para o homem, a gente tem que ver os bons exemplos de homens de Deus, mas nós temos que estar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aí nós não vamos ser abalados diante de algum escândalo ou de algum erro que algum deles podem cometer, porque isso pode ocorrer. Mas que Deus continue guardando a nossa liderança da nossa igreja e guardando também o seu povo. Eles querem atacar o seu líder e atacar o que? O povo hebreu. Então eles estão unidos nesse propósito. Mas a partir do versículo 3, nós vamos ver que um grupo, eles vão usar o quê? Uma arma diferente, como eu disse para vocês. Eles vão usar uma arma totalmente destrutiva. Versículo de número 3. Olha só, a artimanha. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, então eles ouviram
eles estavam preocupados, porque eles eram o quê? Heveus. E os heveus, Deus proibiu de fazer aliança com eles, e eles deveriam ser expulsos da terra. E eles sabiam disso. Ou eles fugiam, ou lutavam. Eles não resolveram fugir e nem lutar, mas resolveu usar de uma artimanha enganosa para estabelecer uma aliança com o povo de Deus. Usa de uma artimanha. Versículo 4: usaram também de astúcia, e foram e se fingiram de embaixadores. Como eu disse lá, meus irmãos, usamos o princípio de que todos aqueles da quem nós nos relacionamos estão falando a verdade. Só que nós temos que pedir para Deus o discernimento. Temos que estar em contato com Ele, para quando vir o convite. Eu estava lendo um texto, um testemunho de um pastor, e uma determinada pessoa chegou para ele e falou: olha, o negócio é o seguinte, nós precisamos decidir sobre um negócio, e eu quero saber a sua resposta. O pastor falou para ele, não, você me dá um tempo. Então, eu falei, não, o tempo que eu te dou é 1 hora. Ele falou, olha, então não tem acordo nenhum, porque Deus não está nesse negócio. Porque enquanto eu não buscar a presença referente a esse assunto, eu não posso tomar nenhuma decisão. Mas 1 hora não resolve? Falou, Deus pode responder em 1 hora, mas se Deus resolver responder depois de 3 dias, e se a resposta tardar a vir, então eu não posso tomar nenhuma direção sobre isso. Isso não é de Deus. E muitas vezes nós ficamos atraídos por algumas propostas, ficamos seduzidos por algumas coisas que acontecem, que aparentemente é verdade, e não consultamos a Deus, e levamos, meus irmãos, um prejuízo grande, ou temos que lidar com uma situação por determinado tempo, por causa de um compromisso que nós fizemos e não consultamos a Deus, porque achamos que era correto. Então isso é perigoso. Então os gibeonitas, que moravam perto ali, cerca de 10 a 12 quilômetros, eles usam o que? De uma artimanha. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, Paulo fala sobre isso, que nós temos que tomar cuidado com o inimigo da nossa alma, da nossa vida, que ele é ardiloso, ele é astuto, e o propósito dele é roubar, destruir, é matar. E ele vem usando de astúcia e de engano. Olha só o que propõe o gibeonita. Eles pegaram o que? Sacos velhos sobre os jumentos, colocaram odres de vinho velhos e rotos e remendados, colocaram sapatos velhos, vestes velhas e pão bolorento seco, e vieram até o arraial. Olha a astúcia do inimigo. O inimigo que antes estava trancado na sua cidade, esperando o exército hebreu, para que eles entrassem em confronto, agora eles conseguem adentrar dentro do quartel general de Israel, que estava em Gilgal. O inimigo, ele rompe as fronteiras e entra dentro do arraial hebreu. Entraram dentro da casa. Olha que coisa perigosa. Temos que fechar as brechas da nossa vida, meus irmãos. O inimigo chega de uma maneira sutilosa. É o que nós vamos ver ali na Idade Média. Quando a igreja ela se levanta,
pregando o Evangelho, e eles tentam impedir o caminhar da igreja, aonde há a tortura, há o martírio, há a perseguição. A igreja continua vencendo, crescendo. O ataque vinha de fora. Mas o inimigo, ele mudou de estratégia. O que ele fez? Em vez de atacar, ele infiltrou. Trouxe os falsos mestres, os falsos profetas. E aí um emaranhado de heresias veio dentro da igreja. E a igreja, ela perdeu o rumo em determinado caminho na história. Até que houve a reforma protestante com Martinho Lutero. Mas a igreja, ela acaba no sentido, igreja no sentido popular, não no sentido espiritual, porque aqueles que são fiéis a Deus, esses são verdadeiramente igreja, mas o inimigo entrou dentro das portas da igreja trazendo heresia. Aonde entrou o quê? A idolatria, entrou a venda de indulgência e muitas outras coisas, trazendo prejuízo para a igreja. Mas dentro dessa igreja contaminada, havia aqueles que eram verdadeiros, da qual eles fizeram uma reforma, e a igreja voltou novamente a expandir as suas fronteiras, pregando o Evangelho verdadeiro. Então o inimigo, ele entrou dentro da fronteira. Josué, o grande homem de Deus, quando ele estava observando Jericó, e chegou aquele homem com a espada nua diante dele, ele se colocou na frente, é um dos nossos inimigos. Mas agora chega alguém usando de artimanha, aonde está aquele que pergunta? Mas eles deixaram entrar lá dentro, porque as aparências enganam. As aparências enganam. Nós vemos até Samuel, que era um homem de Deus, se deixou levar pela aparência. Quando eles viam os filhos fortes ali de Jessé, disse: é esse o rei de Israel. Mas graças a Deus, Deus revelou a ele que não era. Já imaginou se ele não tivesse sintonia com o Senhor? Tinha ungido o primeiro ali, porque estava olhando para a aparência, e Deus fala: não é esse, não é esse, não é esse. Ele estava em contato com o Senhor, e Deus foi falando: não. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, com as vitórias do ontem. Achar que essas vitórias estão em nós. O povo estava festejando a vitória sobre Ai, ali em Gigal. E entra o inimigo lá. Por que eles deixaram entrar? Porque a aparência deles era de alguém que vinha de longe. Que não eram dos moradores da terra. E o inimigo, quando ele vem com astúcia. Olha só o propósito do inimigo, versículo 9. Capítulo 9, versículo 8. Somos teus servos. Olha a proposta do inimigo, uma palavra suave aos ouvidos ali dos hebreus: somos os teus servos, viemos para servir, viemos para ajudar. Mentirosos. O inimigo, ele se mostra aparentemente humilde, necessitado, dependente. Mas o propósito dele é te matar, te derrubar. Por isso nós não podemos, em momento algum, perder, meus irmãos, o contato com o nosso general de guerra. Com aquele que vive, que sabe todas as coisas. Porque o único que consegue discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem é Deus, é o Espírito Santo. E se Ele estiver em pleno contato conosco, nós não seremos confundidos, não seremos enganados. Versículo 9, do capítulo 9.
Viemos aqui por causa do nome do Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai ser salvo. Você é crente? Eu também sou. Você serve a Deus? Eu também sirvo. Eles não serviam a Deus. Usaram de astúcia, eles não queriam ser expulsos da terra, mas usa de engano. Viemos aqui por causa do nome do Senhor, tomando o nome de Deus em vão. E aparentemente, meus irmãos, a história era verdadeira. Nós vemos numa terra distante, roupa velha, sandálias velhas, odres de vinho velho, o pão estava bolorento ali. Tudo parecia que era. Sabe aquele negocinho que você passa na porta da loja? Compra aqui, divide em 10 vezes sem juro. Meus irmãos, esses 10 vezes está com juros sim. Já foi jogado ali em cima, você vai pagar durante os 10 meses, nem vai saber que pagou ou não. Porque já tem juro embutido em cima daquilo que você foi pagar, ele vai dividir em 10 vezes. Talvez essas 10 não vai ter a correção, mas ali eles estão lucrando. É a propaganda enganosa, o negócio fácil. E a pessoa talvez nem precise, é uma coisa supérflua para ela, não é algo necessário, mas ela acaba comprando porque aparentemente é uma facilidade. Então essa foi a proposta dela. Só que Israel se deixa levar pela aparência. Versículo 14, esse versículo aqui, meus irmãos, a coisa que pega. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão, tomaram daquelas coisas velhas, porque acharam bonito, mas era velho. O inimigo não tem pão saudável. Sabe qual o pão que ele tem para dar? É o pão bolorento. E tem gente que está pegando o pão bolorento, que não tem necessidade nenhuma. No caso, vai comer, vai te fazer mal. E eles tomaram o quê? Daquela provisão. E continua. E não pediram conselho à boca do Senhor. Agora que complicou, né? Eles viram, acharam que era, tomaram e não consultaram a Deus. O inimigo consegue ali enganar, e eles fazem uma aliança. Faz uma aliança com eles, algo que Deus havia proibido. Olha só, Deus proibiu uma aliança com os cananeus, com os habitantes daquela terra. Eles podiam fazer aliança com povos distantes, mas não com os povos dali, porque deveriam ser expulsos. Mas agora eles não tomam conselho perante Deus. Não buscam consultar a Deus a respeito daquilo. E a Bíblia nos orienta em muitas coisas. Não submeteis a um jugo desigual com os infiéis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a verdade com a mentira? Com a justiça, com a iniquidade? E eles resolveram fazer essa aliança da qual Deus havia proibido. E fizeram uma aliança de vida. Eu vou te defender se você estiver em apuro. Vou dar minha vida pela tua vida. E fizeram essa aliança. Ontem eu estava comentando com a minha esposa, eu estava falando para ela. Você sabe por quê? Que a verdade anda em passos largos? Né? Porque a mentira tem perna curta. A mentira não vai longe. A verdade sempre alcança.
aonde a mentira e a verdade chega para prevalecer. Então, por isso tem esse ditado: a mentira tem perna curta. Por quê? Não corre rápido, devagarinho, mas a verdade anda em passos largos, logo alcança. Então, quando eles enganam aqui o povo hebreu, o engano chegou, meus irmãos. 3 dias depois, a justiça apareceu. A verdade veio à tona. Eles descobriram que aquelas pessoas não eram quem eles haviam dito que são. Não é a verdade. Era tudo uma mentira. Era tudo uma artimanha. O que eles ali fizeram. E agora vai acontecer algo entre o povo que Deus não repreende. O povo vai murmurar ali de Josué e da liderança, porque eles tinham razão. Não consultaram a Deus, não buscaram o conselho do Senhor. E Deus aqui não se manifesta para repreender o povo. Mas a liderança vai dizer o seguinte: nós fizemos um acordo perante o Senhor e empenhamos a nossa palavra, tomamos o nome do Senhor, agora não tem como voltar atrás. E aí, como é que você faz agora? Isso é de Deus, ô gente, vamos fazer. E aí dá errado. Vai tomar o nome do Senhor em vão? Cuidado. Cuidado com os seus acordos, com as suas alianças, em colocar o nome de Deus no meio disso, se você não consultou a Deus e Deus não te deu resposta sobre isso. Não vem falar que é de Deus se Deus não falou contigo. Não coloca o nome de Deus nesse negócio. Se dá certo, você pode até dizer: Deus me fez prosperar. Mas se der errado, para você não acusar de que Deus te enganou, porque Deus não engana ninguém. Glória a Jesus. Nós somos enganados pela nossa própria concupiscência, pelos nossos próprios desejos. E agora descobriram que ali eles haviam feito uma aliança da qual não pediram o conselho do Senhor. Então agora não tinha como voltar atrás. É a mesma coisa como as pessoas falam aí. Casamento. Meus irmãos, Deus abomina o divórcio. Casou, é para toda a vida. Há uma exceção na questão do adultério. Mas sendo possível, a Bíblia fala que manda perdoar. Mas as pessoas andam brincando, chegam perante o altar, fazendo um compromisso ali. Deus não deixa ninguém enganado. Glória a Deus, aleluia. Olha só, agora que Josué vai dizer para eles, versículo 23. Agora vocês serão malditos, porque enganaram ali o povo de Deus. Então, era uma coisa menos pior, porque eles seriam destruídos ou teriam que fugir. Mas agora seria apenas pessoas amaldiçoadas.
Porque o povo hebreu não poderia mais destruir, porque fez uma aliança. E o povo agora propõe, dizendo: é o seguinte, vocês serão escravos nossos por toda a vida, serão rachadores de lenha e trarão água para dentro do arraial. Naquela época não tinha fonte de abastecimento, não tinha São Nessul para abastecer, né? Não tinha a elétrica para trazer energia. O povo teria que rachar a lenha para dar manutenção às cozinhas do povo hebreu, trazer água para eles ali para dentro do arraial. Só interessante que quando vem uma sentença de maldição para eles, e eles é colocado debaixo de um jugo de servidão, o povo, meus irmãos, se arrepende. E quando há arrependimento, Deus muda decreto. Quando há uma mudança do coração, Deus muda a sentença. Versículo 25. Olha que vai dizer: eis que agora estamos na tua mão. Faz aquilo que te parecer bom, e reto nos faça. Então ele está dizendo: olha, nós enganamos, praticamos aquilo que é mal, então aquilo que vocês fizerem para nós será bom, porque nós somos merecedores de uma sentença, porque nós praticamos uma artimanha, um engano, agimos de uma maneira errada. Toda a sentença que vocês colocarem, nós vamos aceitar. Aquele que confessa o seu pecado e a deixa, alcança misericórdia, alcança favor do Senhor. O povo aqui se arrepende. Aquelas pessoas, eles se arrependeram. Embora para eles ali já estaria bom, não seriam ali exterminados, mas estava maldito. Mas agora vai vir uma sentença que vai trazer um privilégio grandioso para eles. Quando há arrependimento, a justiça de Deus, ela atua em favor do homem. E aí Josué vai dizer para eles, versículo de número 27. E naquele dia, Josué vai acrescentar algo mais a eles que seriam bênção. E naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação, e aí vai acrescentar, e para o altar do Senhor. Então, além de ser servo, ser escravo, mas eles teriam o privilégio agora de se aproximar do tabernáculo, se aproximar da tenda de Deus, se aproximar do Senhor, de se achegar à presença de Deus. E iriam agora conviver com os levitas, aqueles que cantavam no tabernáculo, aqueles que tinham a instrução da palavra de Deus, aqueles que ofereciam o sacrifício. Logo eles seriam alcançados pelo novo estilo de vida e mudarem o quê? As suas atitudes e a servirem ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Então aquilo que era maldição acaba se tornando o quê? Uma bênção para eles. Nós vamos ver que quando o povo hebreu, naquela batalha contra os filisteus, e a arca é tomada, a arca é levada para a terra ali dos filisteus, e quando a arca regressa, nós vamos ver que a arca fica lá em uma das regiões
da Gibeia. E o povo lá foi grandemente abençoado, porque a arca esteve ali na região aonde eles moraram. Então eles alcançaram o favor de Deus, acabou não sendo destruído. E por trabalharem no templo, quando Zorobabel volta lá do cativeiro babilônico, quem é que vai ajudar nas construções dos muros? Os gibeonitas. Estão entre aqueles que são contados como povo de Deus. Então Deus quebra maldição, quebra sentença, quando há arrependimento. Deus traz a vida. Deus muda decreto para te preservar e para te abençoar. Quando você se arrepende, quando você muda de posição, Deus age em teu favor. E os gibeonitas, que eram para ser destruídos, acabaram sendo alcançados pela misericórdia de Deus, porque se arrependeram dos seus atos. Então que Deus possa nos dar graça, meus irmãos, possa nos ajudar. Nós aprendemos essa importante lição, que nós não podemos andar no engano e na mentira, mas se errarmos, vamos reconhecer as nossas falhas e os nossos erros, nos arrepender diante do Senhor, porque somente assim nós poderemos herdar as promessas relacionadas com a vida eterna. Porque aquele que vive de engano não permanecerá na casa do Senhor, mas aquele que se arrepende, que pratica a verdade, esse Deus agirá de misericórdia e de graça para com a sua vida. Amém? Glória a Jesus. Meus amados, chegaram as novas lições do próximo trimestre. Nós estamos terminando hoje a última aula do mês de agosto. Acho que teremos mais 4 ou 5 aulas no mês de setembro. E aí já estaremos iniciando o novo trimestre. Então, nesse trimestre agora, eles mandaram as lições. Tem um erro de grafia na capa, está escrito terceiro, mas na verdade é o quarto. Então, você pode adquirir a sua lição, o nosso amado irmão Salomão, e vamos ouvir a nossa classe ali, geração de adoradores, melhor, manejadores da palavra, com o texto áureo. Título da lição: texto áureo. Qual por outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Amém. Glória a Deus. Nosso amado irmão Diácono Sérgio vem aqui fazer a oração final. Logo após a oração, nós estaremos dando a bênção apostólica. O nosso culto hoje começa às 18 horas. Tomar os devidos cuidados em relação à questão de higiene, passar o álcool gel, questão não abraçar, tudo isso continua ainda válido. Vai ser a igreja? Amém. Com a licença do pastor, vamos nos colocar em pé para agradecer ao Senhor por essa tão boa aula que o Senhor falou nos nossos corações. Soberano e amado Deus, mais uma vez, gratos somos a Ti, Senhor, por esta manhã tão abençoadora que o Senhor nos propôs, Senhor, para estar na Tua casa, para aprendermos juntos, Senhor, sobre a Tua preciosa palavra.
Pai, obrigado pela vida do pastor Torres, ter nos ajudado, nos orientado através da tua santa palavra, Senhor. Pedimos a Ti, continua abençoando a liderança desta casa, Senhor. Abençoando também a vida dos irmãos, Pai, que têm vindo, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Abençoa aqueles que não podem vir, aqueles que estão pela internet, Senhor, ouvindo também. Pai, dá vitória para o Teu povo, Senhor, e que mais à noite possamos estar de volta para prestar um culto de adoração ao Teu nome. Leva o Teu povo, Pai querido, na paz e segurança para os Teus lares e que tenhamos um domingo abençoado na presença do Senhor. É o que pedimos. Amém. Meus amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do seu Santo Espírito, seja hoje e sempre com todos aqueles que temem ao Senhor. E todos dizem: Amém. Então vão em paz, que tenham um domingo abençoado e feliz.